bobeira agora, deixa quieto. Ah, eu tô ligado, eu olhei pro seu Eduardo, tá pensando besteira. Captei vossa mensagem, Eduardo. Eu captei também. Tô parecendo com ele. Eita, desgraça. Ai. Ale, é contigo, não? Pessoal, bom dia. Eu estou esperando o Rodrigo retornar aí na... Tô nativa, tô de boa. Tá, isso. Então, pessoal, qual o objetivo hoje? Primeiramente, daqui a pouco o Rodrigo vai se apresentar aí. Vou expressar um pouco da minha dificuldade de estar olhando para a câmera e estar conseguindo falar com a câmera, como eu acabei de falar pro Eduardo. Você fica procurando as pessoas para você falar, né? Então, se falar dentro da câmera é um pouco difícil para mim também. E o objetivo justamente desse café filosófico, né, que tem como tema o estudo solitário, o despertar filosófico, e até o Rodrigo, o professor Rodrigo me sugeriu a leitura do professor Pierre, né? Pierre que chama, né? Isso. E ele traz bastante ideias de como fazer essa prática de estudo, né? Porque a dificuldade que nós tivemos nesse momento de estudo e que nós percebemos que os alunos tiveram, tanto que os alunos, muitos deles perguntavam, professor, quando as aulas vão voltar, é muito mais fácil ter as aulas e tal, né? E justamente porque a gente, às vezes, não, ensina eles a... faz um trabalho de aprender a estudar sozinho, né? Eu tive a oportunidade de aprender a estudar, no período que eu morei no seminário, tinha uma aula que falava sobre a questão de estudos, como estudar, né? E lá dava as práticas, os métodos de estudo, né? E com o passar do tempo, a gente vai aprendendo como estudar sozinho, né? E, só que, a princípio, é dificultoso, né? Você tem uma dificuldade. Então, eu convidei o Rodrigo para estar fazendo essa fala, né? Junto com os professores, também com os alunos, para que a gente possa fazer uma reflexão a respeito dessa questão do estudar solitariamente. Porque como estudar só? Né? Quais são as dificuldades que eu tenho? Como devo me organizar? Existe uma questão que eu devo de organização para que eu possa estudar sozinho, entendeu? Então, com isso eu passo a palavra para o professor Rodrigo aí para fazer essa reflexão. Eu também anotei algumas dúvidas aqui a partir do estudo que eu tenho, e no decorrer da conversa que vai fazendo essa discussão com vocês aí. Não deu certo. Então tá, Joia. Bom dia a todos e os colegas professores. Agradecer aí o convite do Alessandro. Fazia tempo que eu não ouvia, né? Quer dizer, não conversava também. E a gente também foi religioso junto, né? Tivemos uma convivência dentro da linha eclesiástica. E a partir da apresentação, né, de um webinário aqui na diretoria de Pindamonhangaba, houve o convite, eu fiz uma apresentação, a escola pediu um trabalho e essa dificuldade dita pelo Alessandro, ela aconteceu, acho que em todos os locais onde a educação acontece, né? Por quê? A gente viu o discente, né, o aluno, e o docente, professor, um pouco meio perdido, um pouco esquivado do seu hábito, que é a sala de aula, do seu cotidiano. E a pergunta foi como fazer, o que fazer para... tem alguém dizendo que eu fui professor no Anchieta. Eu faz 20 anos que eu sou professor, eu comecei a dar aula no seminário, e eu não peguei a turma do Alessandro, mas a gente chamava, né, de propedêutico, que é uma palavra grega, que são os iniciantes, e segui depois até 2009, mais ou menos, ajudando tanto na formação dos alunos de filosofia, quanto o de teologia, também o diacônio, né, onde tem senhores que estudavam, enfim. E trabalhava também numa escola, que hoje não tem mais, que é essa escola que a aluna Marcela mencionou, a Escola Padre Anchieta, e a partir de 2010, eu entrei tanto no funcionalismo público da Escola do Estado, quanto na Universidade de Taubaté, né? Hoje eu não estou mais na Universidade de Taubaté. Na universidade também, por 10 anos, por 8 anos, eu trabalhei com educação à distância, né? O que me fez aprender algumas ferramentas, algumas
tendências, né, desse ensino híbrido, que mistura um pouco o presencial com o distanciamento, né? Então você acaba que desenvolvendo uma habilidade de ter que estudar por conta própria. E quando eu apresentei o seminário, o webinário, a convite aqui da diretoria de Pinda, eu sempre tenho essa leitura como um ponto de partida, né? O ponto de partida é que em 2002 a Veja estava fazendo várias pesquisas no Brasil em relação à compreensão, interpretação e proficiência de leitura e escritura dos formatos já no Brasil. Então, socializando, foram médicos, advogados, pessoal da rede da saúde variado, várias profissões, e o Cláudio de Moura Castro, que é alguém bem conservador na sua canetada, ele disse que o brasileiro não sabia ler, não sabia interpretar. Então, duas colocações assim bem enfáticas no sentido de mostrar o quão frágil é o nosso projeto educacional, no sentido de ter aquilo que é essencial. O que é o essencial? Essencial é que nós, né, eu não sei se o Alessandro já fez referência algum dia, mas tem um vídeo do Clóvis, que ele usa um palavrão, né, que se a pedagogia, né, ele é bem no sentido de mostrar que se alguém escreveu um livro na nossa língua, no nosso vernáculo, e a gente vai ler, e a gente não consegue entender o que está escrito, alguma coisa está errada, né? Então, olhando essas duas falas, né, uma reportagem, né, de 2002, atual, né, ela foi atualizada agora em 2003, agora, assim, 7 anos atrás, né? Mas 10 anos depois, a Natália Goulart, na mesma Veja, ela diz que o hábito de leitura tinha caído. Ou seja, a tendência do brasileiro é cada vez ler menos, cada vez ter mais dificuldade na leitura, cada vez ter menos paciência para ler, hábito para ler. Faz uns 2 dias, acho que foi no sábado, uns 3 dias, eu estava assistindo programas antigos no YouTube e eu acabei assistindo um programa do Roda Viva de julho de 1987 com a Dercy Gonçalves. Aquelas coisas aleatórias, sabe? Que você não perde o sono e vai lá assistir. E ela deixou claro que ela detestava ler. E alguém assim que era muito benquista, né? Na reportagem do Roda Viva, ela já tinha 80 anos. Ela dizia, eu odeio ler porque ler me dá sono, né? E aí passou-se o tempo, nós tivemos questionamento, né, a respeito do ex-presidente Lula, da sua não formação para conduzir o timão da nação, ou quando o Tiririca ganhou para deputado federal com mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de votos, foi exigido dele que ele demonstrasse que sabia ler e escrever, né? Então, assim, são as únicas regras para participar do processo, né, de zegoria, exocracia, isonomia, no campo do exercício, né, da política no país. Então, assim, todos esses dados coletados vieram para dentro do projeto que chamava-se O Essencial Está na Pós-Pandemia. Porque, claro, obviamente, a gente já está tendo já um platô, uma diminuição tanto de casos como de mortes, mesmo que esteja em alta escala ainda, casos e mortes no Brasil. Daqui a pouco a gente vai ter a vacina, a gente vai se imunizar e a vida vai retornar à normalidade, né? A gente vai ter que se esforçar para readquirir novos hábitos e velhos hábitos. Um dos velhos hábitos, então, o webinário, eu pensei não em criar uma roda nova, mas a voltar no que é essencial, por exemplo, a leitura solitária, né? Então, o Alessandro fez menção, eu aprendi na vida religiosa a ter o meu lugar no meu quarto e a estudar. Então, isso não é uma realidade do Brasil, né? Isso não é uma realidade entre nós, professores. A gente faz faculdade trabalhando,
A gente faz faculdade lendo em ônibus. A gente faz faculdade lendo quando dá. Então, tudo isso muito corrido, a gente, infelizmente, não tem essa cultura do estudo e da leitura no Brasil. Então, isso foi trabalhado com alguns alunos, através de uma agenda, através de tempo de concentração, através de um aprendizado, isso tudo baseado em teorias filosóficas, de um aprendizado. Assim, se você está preocupado, se você está com algum problema interno, você, obviamente, não vai conseguir estudar bem, né? Se você estuda em grupo, se você discute ideias, você pode até adquirir mais conhecimento, né? Você está debatendo ideias. Mas, pegando, por exemplo, uma ideia do Rubem Alves, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que o essencial, ou o conhecimento, ele fica na gente depois que o esquecimento faz o seu trabalho. Então, quando você estuda muito, lê muito, alavanca um livro, sei lá, um concomitante de ideias, em algum momento a sua mente ela precisa fazer a síntese, né? E essa síntese não dá para fazer conversando, você precisa fazer a sua síntese daquele livro, daquele conteúdo, daquele movimento de ideias que você participou. E o que acontece? Vai acontecer exatamente esse insight, né, essa palavra da psicanálise, onde você adquire o aprendizado que é importante para você, né? Por exemplo, tem duas linhas, né, que eu aprendi fazendo pós-graduação, que eu não conhecia, que é a linha da escritura e a linha da oralidade, do pensamento de Platão, por exemplo, já que é um café filosófico. Então, na PUC de São Paulo, havia uma professora, hoje ela está na Faculdade de São Bento, Raquel Gazola, que ela diz o seguinte: você entende Platão e Sócrates lendo os diálogos, né? Você sabe que para ler a República já é difícil, né? Os 10 livros da República. Imagine os 37 diálogos, as 7 cartas e outras obras em que estão a chancela do nome de Platão. É muita obra escrita para você entender o que é o pensamento platônico, ou mais ousadia ainda, entender Sócrates via Platão. Isso é muito difícil. Mas tem um camarada, né, o professor Marcelo Perini, ele era um jesuíta, ele é o aluno mais importante do Henrique Lima Vaz, que é um grande filósofo brasileiro, também jesuíta, padre, já falecido no início do século, né, entre os anos 2004, 2005, mais ou menos, se deu o óbito dele. Então, o professor Henrique Lima Vaz é uma referência jesuítica da filosofia ética aristotélica, de Jonas e outros autores no Brasil. E o Perini, ele vem nessa linha, né, estudando Aristóteles, Platão e Eric Weil, e ele defende que no Filebo, que é um diálogo tardio de Platão, está escrito assim: o essencial não se escreve. Então, imagine todos nós professores que estamos aqui nessa live, nessa aula, e os alunos fossem aprender com a gente aquilo que a gente não disse, aquilo que a gente não ensinou, aquilo que a gente não escreveu. Mas aquilo que a gente ensinou sem escrever, aquilo que foi testemunho, aquilo que foi prática, aquilo que ficou na vida do aluno, né, grudou no aluno, dele olhar para a gente e aprender com a gente. Então, o Schleiermacher, que é da escola de Tübingen, provavelmente tinha dito isso em algum momento, escrito isso sobre o aprendizado socrático, porque Sócrates não escreve nada, e os alunos aprenderam observando o mestre. Essa linha de mestre e discípulo, muito próximo, não pela via do escrito, porque a escrita engessa a escrita, ela rotula a escrita, enfim, não é negando também, mas é um desafio muito grande a gente tentar entender, por exemplo, o aprendizado fora a via da aula, né? Então, seria a tradição oral, aquilo que eu estou explicando, falando, e nós também não temos ouvidos educados para esse tipo de atividade, ou seja, um ouvido onde você tem um aprendizado, você tem uma capacidade de aprender somente escutando o mestre, somente ouvindo o professor, somente ouvindo a lição. Isso é muito difícil também. Então, havia, e ainda há, quem estuda mais aprofundadamente o pensamento de Platão,
o que ensina, o que é realmente o verdadeiro ensinamento de Sócrates? O que ele falou pelas palavras de Platão, ou o que ele falou e Platão, Eudoxo e Glauco e outros que aparecem nos diálogos dele, aprenderam, nunca nos ensinaram. Então, é praticamente uma martiria pedagógica, né? Um testemunho de pedagogia, de ensinamento, que você faz no essencial. Então, o webinário teve esse primeiro momento de mostrar que a pandemia é uma vírgula na história, vai passar. Nós tivemos uma dificuldade de compreender os nossos papéis dentro dessa pandemia, e a gente começou a conversar com câmeras, a gente começou a não ver os alunos fisicamente, a enviar atividades, a ter que ler, dar feedbacks, atividades remotas, dar prazos mais alongados para que os alunos pudessem entender o que a gente queria, não pessoalmente, mas através da escrita, congelada ali na sala do Google, enfim, muitos desafios, e aí a gente volta ao que eu dizia, o Cláudio de Moura Castro, o Brasil lê mal e interpreta mal. A Natália Goulart, o Brasil lê pouco, tem pouca participação na leitura. Então, esses dois pontos apresentam, então, uma dificuldade para nós, no sentido de que nós estamos numa escola pública, e uma escola que tem que dar resultados, e uma escola que tem que reensinar, a palavra é essa, o verbo é esse, essa conjugação, reensinar os alunos a estudarem. Né? Então, o professor Pier Paulo, né, ele diz o seguinte, que Pier Luigi, que ter aula não é estudar. A gente primeiro tem aula, a gente tem várias aulas de várias disciplinas, com vários conteúdos, a gente até conversa junto, o professor ensina, eu aprendo, mas estudar é um ato mais passivo, solitário. E esse ato, eu acredito que ele não é tão comum entre nós, professores e alunos. Então, o desafio do webinário, a proposta do projeto foi esse. Eu estou aqui com duas propostas, né, para falar. Eu proponho, Alessandro, o seguinte, eu falo, depois a gente conversa, ou se alguém quiser também interferir, por mim é indiferente. Você que diz aí o que você acha melhor para não perder a questão ou para não perder o raciocínio. Ver o que você acha melhor. Então, Rodrigo, conforme você foi falando, eu fui anotando algumas dúvidas aqui. Aí eu não sei como é que você acha melhor. Se você acha melhor fazer a pergunta conforme você for falando, se te ajudaria bastante, ou se explanasse, depois a gente abrir um espaço para pergunta. Uma fala de 30 minutos aí, mais ou menos, né? O que você acha melhor? Eu acho melhor falar, daí depois a gente abre para uma troca de ideias. Pode ser? Então, agora são 10h30. 10h30. Mais uns 30 minutos, eu acho? Ou é Tá bastante? bom, pode ser. Ok? Tranquilo. Obrigado. Então, assim, tem dois projetos que eu carrego comigo há muitos anos. Né? Um, baseado nesse livro aqui, A Importância do Ato de Ler, Paulo Freire. Esse livro, ele é bem curtinho, tem nas escolas. Ele tem uma parte teórica e uma parte prática do Paulo Freire. O professor Luigi, ele não é afeito nem a Paulo Freire, nem a Piaget, nem a Vygotsky, nem a Vallon. Ele é contra esses autores, mas dá para a gente fazer um trabalho com os dois em linhas diferenciadas. Né? Tanto o que a gente chama de manos, né, da pedagogia, Piaget, Vygotsky e Vallon, quanto o Paulo Freire, é alguém muito confiante no aprendizado humano, muito confiante. E desse projeto da cultura da leitura, em vários lugares, né, nasceu esse livro aqui, Depois eu vejo se eu consigo dar um para a escola de vocês, né? Esse livro aqui foi patrocinado pela FLUP, não sei se vocês conhecem, que é a Fundação Peterson Penido, né? Lúcia e Peterson Penido, e ele foi escrito por 230 alunos, né? Cada aluno escreveu um parágrafo, né? É um livro
de 100 páginas, e nasceu na Escola de Campos do Jordão, e tem o prefácio dos coordenadores, tem o prefácio dos professores em cada sala, e foi escrito por sala, né? E esse projeto da leitura para quê? Competência leitora e escritora, ela foi um projeto onde a gente aplicou um pouco desse ensinamento do estudo pessoal, do estudo particularizado, né? E a pandemia, então, trouxe a necessidade da gente estudar em casa, de aprender a estudar, de reestudar, né? E, nesse sentido, os gregos têm um verbo interessante, que é o taumatzen. Você não estuda se você não tiver taumatizado. O que é isso? É o estar em si, é o estar curioso, é achar algo na leitura que lhe dê, vamos chamar assim, enfoque para continuar, enfoque para ir à frente, para continuar estudando. Ou mais, você criar em si mesmo um hábito, né? Outra palavra que os gregos gostam muito. Então, é muito difícil a tradução. Taumatzen, se vocês procurarem, tem também um vídeo no YouTube do professor Rubem Alves falando sobre esse verbo, né? Então, geralmente, a gente traduziria por curiosidade, por espanto, né? O espanto no sentido de aquilo ser tão importante, tão significativo ou significante para mim, que eu vou atrás, né? É como se fosse um elo mesmo, uma hipnose, algo que não tem como eu não querer, é apaixonante, né? É vibrador, né? É grande demais a ideia do verbo grego. Então, sim, tem várias palavras que a gente poderia usar para tentar traduzir a ideia de taumatzen. Mas a gente trabalha com ele no sentido de estar em si, de estar ali presente, compreendendo, estando junto com a ideia específica do texto, né? E isso, quando acontece, faz uma ligação, faz um efeito tão arrebatador que o texto, que o estudo me consome, que o estudo me coloca em relação direta com a ideia do texto, com o espírito do texto. E, nesse sentido, a gente volta a colocar uma ideia da filosofia clássica, que é o hábito, né? O Sócrates, ele tinha uma ideia assim, que você não ensinaria ninguém a ser virtuoso. Isso é uma grande pergunta. Então, se eu não consigo ensinar o hábito para alguém, qualquer hábito que seja, um hábito virtuoso, então a educação, por exemplo, ela seria fadada sempre ao insucesso. Porque se eu não consigo ensinar o outro hábitos bons, eu não vou conseguir ensinar o outro, por exemplo, no tema de hoje, é estudar. E eu preciso ensinar o outro a estudar. Eu preciso adquirir esse hábito de estudar solitariamente para o despertar, não só filosófico, mas para o despertar crítico, para o despertar da memória, para o despertar dos juízos de valores, para o despertar do socioemocional. Quer dizer, vários despertares vão acontecer a partir do momento que eu admito que há um ethos que aprende, há um hábito de aprendiz, né? Seja ele através de aula, seja ele através de conversa, seja ele através do estudo solitário, né? Então, nesse sentido, os gregos também utilizam duas palavras para hábito, né, que é o ethos com o epsilon, que é a letra E mesmo, e o ethos com o eta, que é uma letra parecida com N. Então, é sobre o ethos com N, que é uma técnica cultural, né, com a virtude que se adquire, que eu gostaria de falar um pouco. E é uma problemática de Platão e de Sócrates. É uma problemática onde Aristóteles, por exemplo, um pouco adiante, vai dizer, é um treinamento. Se você treina, você se habitua a fazer as coisas, né? Então, quem faz o bem, habitua-se a fazer o bem. Quem é viciado em alguma coisa, está habituado, mesmo em decadência, no vício, a fazer aquilo sempre, né? Isso na cultura
no ambiente religioso, no ambiente social, no ambiente humano, é muito comum nós termos as questões da virtude e do vício, do excesso e da falta. Então, isso, na linguagem aristotélica, ele condiz com a virtude. Então, a pergunta que eu lanço é: o quanto de treinamento, de estudo eu tenho? Quando você fala, a priori, que você não consegue estudar, que você não tem condições de falar, que você não tem hábito de fazer isto ou aquilo, é exatamente essa a negativa que já dá a resposta. Não tem um hábito, né? Na Idade Moderna, o David Hume vai fazer uma releitura de Aristóteles e vai dizer que o hábito é o guia da vida. Ou seja, eu preciso me adaptar e repetir certas atitudes e repetir ao excesso, repetir né, o formador da escola de tempo integral, o Sr. Guzzo, ele diz que a escola ela tem que ser interessante. A escola de vocês é interessante? Então, ela é. Os alunos gostam, eles são gente boa, beleza. Ela é alegre? Ela é. Os professores são afetuosos, ensinam bem, tem uma didática legal, mas ela também tem que ser difícil. E a dificuldade da escola está exatamente no ensino, quando a gente coloca certos tópicos para os alunos e para nós, docentes, em que a gente tem que fazer um certo esforço para adquirir. Esse esforço para adquirir o hábito do estudo é que está em questão, né? Então, a virtude não é o muito estudar, porque dentro do webinar eu percebi o seguinte: ao ensinar os alunos a estudarem, eu percebi que eles precisavam da formatação de uma agenda, né? Então, hoje, terça-feira, eu vou ter aula de português, de filosofia e de história. Beleza, a agenda está aqui. Então, eu tenho a aula de manhã, à tarde eu vou tentar executar, estudando essas atividades que foram deixadas pelos professores. Então, a primeira coisa é formatar uma agenda e seguir, cumprir a agenda de modo milimétrico. Não terminei essa atividade, então vou colocar ela para outro dia e vou tentar realizá-la, né? Eu estou com muita dúvida nessa atividade, eu vou tentar tirar dúvida do professor. Vou mandar um WhatsApp, vou mandar um e-mail, vou mandar uma mensagem, vou deixar algo escrito lá no Google Classroom, enfim. Esse ordenamento da virtude, do hábito de estudar, ele é importantíssimo. Se você não se organiza, seu estudo sai todo desparafusado, ele sai todo, ele espana, você não consegue estudar sem organização. Depois, o estudo tem que ter enquadramento, né? Então, se eu vou estudar 30 minutos, eu tenho que me preparar para os 30 minutos. Se eu vou estudar 1 hora, tenho que preparar 1 hora. Não adianta você querer passar o dia inteiro na frente do computador ou tentar fazer, não, eu vou estudar à noite. Aí vai ter sono. A gente não consegue fazer tudo sem uma certa organização e sem um certo formato de enquadramento. Não dá para estudar tudo ao mesmo tempo, misturado. Isso não funciona. E perceber também uma certa resistência mental. A um certo momento você não consegue mais, né? Tive no oftalmologista esses dias, ele disse assim, vocês que trabalham muito com leitura, computador, vocês precisam colocar o olho para o descanso. E como que a gente faz isso? Saindo de dentro de casa, né? A gente está na pandemia, não pode sair muito para a rua à toa. Então a gente sai de dentro de casa e olha o horizonte. Isso dá um descanso para a nossa vista, um descanso fisiológico. Então é preciso também perceber a nossa mente, quando ela está já irresistente, ela não está aguentando mais estudar, a gente precisa dar um descanso para ela. O que é descansar? É a gente dar uma oportunidade para que a própria mente faça um log-off, seja algo que dê um desligamento dela a princípio, né? Nesse sentido, eu também proponho uma releitura de um livro que foi muito estudado, muito divulgado há uns 10, 15 anos atrás, que foi O Monge Executivo, né? Lá você encontra como adquirir alguns hábitos, né?
E são 4 tópicos muito interessantes. E eu acho que a gente está em algum deles, né? O hábito de estudo, hoje, para mim, é uma coisa natural. Mas ele não é para a maioria dos brasileiros. Ele não é para a maioria dos estudantes. Por quê? Porque o primeiro ponto que o Hunter coloca é a questão do inconsciente e da sensibilidade. Eu não tenho interesse em estudar. Se eu não tenho interesse, eu não vou pegar caderno, eu não vou pegar livro, eu não vou abrir internet, eu não vou estudar. Porque eu não tenho interesse. Quer dizer, eu estou inconsciente da importância, estou também insensível. Então, é insensibilidade e inconsciente, né? Estou sem habilidade para fazer esse tipo de atividade. O segundo seria a consciência, mas sem habilidade. Quer dizer, eu quero fazer, mas eu não tenho domínio. Então, precisa o quê? Precisa de um aprendizado. Então, nesse sentido, essas falas, essas citações, essa live, essa implicação desse dia é importante. É uma provocação para você que quer e não tem o domínio. Para você que quer e não sabe como, né? Eu não tenho habilidade, mas eu quero aprender. Então, algum professor adjunto vai ajudar a montar a agenda, vai ajudar a colocar norte no estudo, a determinar tempo, a prever a resistência mental e, a um certo momento, desligar a mente porque se cansou. Tem a terceira fase que o Hunter vai apresentar, que é a consciência e a habilidade. Você sabe estudar. Então, a gente está chegando num nível muito bom, já está ótimo já. Você tem vontade, você sabe fazer. Você senta e estuda. Tanto tempo para certa matéria, tanto outro tempo para outra matéria. Então, isso fica de uma maneira bem clara para o aluno o que ele precisaria, o que é exatamente a necessidade que ele tem de cumprir. E, por fim, é até inconsciente, o Hunter diz, e habilidoso. É a naturalidade da prática. Primeiro você sabe fazer porque você está consciente. Então, agora eu vou estudar, vai lá e executa. O segundo momento você faz sem a consciência mesmo, porque é natural, é da sua vida. Quer dizer, estudar é uma extensão do seu ser. É isso que a gente precisa. Então, não adianta, nesse tempo de tecnologia, a gente dar toda a confiança no instrumental que a gente tem, que é o instrumental tecnológico, se a sua vontade não tiver a virtude, o hábito de estar dirigida para ela e nela executar as ações, né? Então, já encaminhando já para o final, essa fala também, esses exercícios do estudo individual e de uma expansão da mente, filosoficamente, criticamente, ela vai ajudar naquilo que os helênicos, né, ali no final da filosofia grega, as escolas helenistas, elas ajudavam, na verdade, o que hoje a gente chama de socioemocional. Então, dizia lá no início, a gente não estuda com a psique, com a nossa consciência perturbada. Não precisa de ataraxia, precisa que a mente esteja bem, que eu esteja presente. Não adianta o corpo, né? Mente sã, corpo são. A mente tem que estar presente ali no ato do estudo, no ato de refletir, no ato de ler, no ato de discutir, nós estarmos presentes. A gente não pode estar... Né? Quem consegue ler com dor de cabeça? É praticamente impossível, né? A gente precisa tomar um remédio ou parar. Então, a ataraxia, a aponia e a afasia. A afasia é interessante porque ela tem 2 sentidos. Não só no sentido de, cada vez que eu leio, o ambiente de leitura me levanta um gigantesco prédio de conhecimento que eu ainda não domino, assim como demonstra que o ato de não saber não é um ato puramente pejorativo da ignorância. O ato de não saber, ele é um ato também que nos ajuda, nos condiciona a entender que aquilo que a gente não sabe é muito maior do que o sabido. Ou seja, eu sei muita coisa, eu aprendi muita coisa, mas aquilo que eu não sei é mais do que aquilo que eu sei. Então, o grego tinha essa consciência e, por isso, ele estava sempre na busca. Essa
natureza da busca do conhecimento, ela não pode morrer em nós. As pessoas medíocres são aquelas que já estão satisfeitas com o que sabem. A mediocridade é exatamente isso. E as pessoas que são abertas, elas têm coragem de falar para o aluno, eu não sei isso agora, elas estão abertas para o aprendizado, estão abertas para o novo, para conhecimento. Então, eu acredito que o final da filosofia clássica, do helenismo, elas ajudam a gente a entender que a mente precisa estar bem para aprender, em todos os sentidos, sem perturbações aleatórias, e ela precisa reconhecer que o aprendizado, que qualquer coisa que venha a compactuar com o meu intelecto, com o meu aprendizado, é maior do que aquilo que eu assimilei, né? E apesar de ter assimilado muita coisa, coisa boa, né? Então, a pandemia, nesse sentido, ela sugere a construção de uma postura, né, que nasce no hábito e vai se dando em certos tópicos do que eu enunciei há pouco, que é o socioemocional, é o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É você saber o teu limite, é você saber as suas potencialidades, é você reconhecer as suas qualidades, que a gente pode chamar de virtude, é você ter vários artefatos na sua capacidade intelectual e também tecnológica de dar respostas ou questionamentos à sociedade, à comunidade escolar, que seja madura, que seja benfazeja, né? Autopertencimento, né? Então, nesse sentido, do Brasil que lê bem ou lê mal, eu acho que a gente, dentro do projeto, o professor Pierluigi ajuda a gente a dar uma chance para a gente mesmo fazer uma autossuperação, né? Eu acho que ele é provocador nesse sentido, já falecido, né? Mas ele é provocador nesse sentido. Hábito de ler, hábito de estudar, depois reler e reestudar na mente. E aí deixar com que o esquecimento ele faça o seu trabalho, tirando da nossa mente aquilo que não é essencial, deixando na nossa mente somente o essencial. E o que é o essencial? O essencial é aquilo que eu dizia lá da relação Platão e Sócrates. É aquilo que fica, seja num testemunho, seja num hábito, numa leitura, seja num gesto do professor, do coordenador, do gestor, seja numa atitude dos alunos. Inclusive, esse projeto ele tem uma continuidade com uma expressão chamada assim, Maximiliano solidariza-se com Zezinho. Maximiliano e Zezinho são termos que o Guzzo, o formador da Escola SPEI, ele utiliza para mostrar que tem alunos que desenvolvem máximas habilidades e tem outros que não. Mas tem um princípio ali, uma premissa, que é a solidariedade, que está presente nas nossas escolas, que precisa ser também desenvolvida pelos alunos e por nós professores, que é o ajudar o outro, que é o estender a mão, vem comigo, vamos fazer junto. Não é fazer pelo outro, né? Não é emprestar somente para o outro, não é emprestar dizer, faz com letra diferente, usa outras palavras. Isso, às vezes, não é solidariedade. A solidariedade, né, está agora, por exemplo, na busca ativa de alunos que não estão participando. A solidariedade está, muitas vezes, num gesto de explicar para o outro, da sua maneira, com a sua linguagem, o que você entendeu, para que ele também, na linguagem dele, do jeito dele, possa expressar a opinião dele. Então, o Maximiliano solidariza-se com o Zezinho de várias maneiras. O que é importante é despertar no aluno, né, o gosto, e isso é o desafio, né, o gosto pela leitura, pelo livro, pelo texto em PDF, e ler coisas boas. Eu aprendi com os alunos do ensino médio a ler gêneros textuais que eu não tinha hábito, né? Por exemplo, Harry Potter, né? Aprendi. Por quê? Porque eles gostam, eles leem isso. Você tem que ler ao menos sinopse, tem que ao menos ver sinopse de livro ou sinopse de filme, né? Para você entender o que eles estão falando entre eles, senão você fica totalmente fora
né? E você, a partir dessas leituras de gêneros textuais, do gosto do aluno, você também inserir clássicos, né? Clássicos da literatura portuguesa, né? Clássicos do Brasil, clássicos da filosofia, clássicos da história, ou ler a história, fazer leitura da história, relacionando essas ideias, esses gêneros textuais, com aquilo que o aluno gosta, né? Então, por exemplo, tem alguns minutos ainda, o aluno ele estuda comigo, no mínimo, 12 livros durante o ensino médio, um por bimestre. Eu não vou falar todos, mas nesse bimestre, especificamente, o primeiro ano já recebeu já o PDF do Confissões de Santo Agostinho. O que é importante nesse livro? Autoconhecimento, a busca pela verdade, como se dá o processo, né, interior humano. Ele vai aprender como pensar a ideia de Deus e a ideia de mal. Nesse livro do Agostinho, ele vai aprender como criar um processo, né, ele chama de de aprendizado, de memória. O livro do Agostinho para os primeiros anos, eles sempre vão tirar essas ideias. E eu provocando. Então, é uma semana de leitura. O quanto ele conseguir ler, o quanto ele conseguir estudar, ele vai ler. Depois ele tem uma aula sobre o livro, e aí a gente faz um bate-papo como esse que a gente está aqui, para cada um poder falar um pouco do que leu, do que gostou, do que entendeu, do que discorda, né? Não é porque o nome é Santo Agostinho que eu tenho que usar, posso chamar só de Agostinho, mas se eu sou evangélico, não tem problema, né? Mas há um filósofo ali no século IV que fez uma experiência de busca. Na verdade, assim, ele estava buscando, e é preciso fazer essa experiência. Com os segundos anos, eles leem, nesse bimestre, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. E já é um texto mais politizado, né? Porque Rousseau fez essa proposta lá em Genebra, quando os alunos, quando os seus compatriotas perderam para ele esse concurso, e ele demonstra, dentro da ideia de um homem natural, a flacidez, a inverticabilidade, a decadência do ser humano, não mais baseado na própria ideia de Agostinho, né, de uma fraternidade universal, mas que o ser humano é egoísta, o ser humano é corrupto. Então, uma leitura tão antiga e tão atual. O ser humano não sabe conviver com o poder, não sabe conviver com a propriedade privada, ele é egoísta. Então, e no terceiro ano, é muito interessante, os alunos que estão no terceiro ano, estudar o pensamento do Sigmund Freud, que é um dos cavaleiros do Apocalipse, né? Você deitar no divã e você discutir a sua sexualidade, né? Sexualidade não é pornografia, a sexualidade não é, muitas vezes, só a genitália, sexualidade não é, muitas vezes, somente imagens de Kama Sutra, sexualidade é uma espiritualidade, sexualidade é uma dimensão antropológica, é uma coisa viva, bonita, uma coisa que tem que ser pensada, não pode ser um tabu dentro da escola. E muitas vezes, quando a gente trata desse tema com o aluno, trazendo consciente, mecanismos de defesa, a volúpia, a ideia de tensões, a ideia de insights, a ideia, né, de sublimação, a importância, por exemplo, de saber o não, né, de receber o não de castidade, o não à prática sexual, como que você vai lidar com isso? O Freud ajuda muitas vezes os alunos a compreender a sexualidade de uma maneira não exageradamente, né, pornográfica, né, mas de uma maneira mais suavizada, como uma dimensão integradora, uma coisa bonita do ser humano, porque durante os séculos, com o apoio de várias instituições da superestrutura, a gente acabou deixando o sexo feio, ou colocando um tabu para tratar desse assunto. Enfim, isso é um pouco dos projetos de leitura que eu tenho dentro da disciplina, uma das disciplinas que eu leciono, que é filosofia, eu também leciono geografia, onde o aluno ele vai, durante os 3 anos, se habituando a ler e a debater, a trazer ideias novas, né? Bem, vou me caminhando para o finalmente, né, agradecendo a oportunidade de partilhar com vocês, depois a gente criar um debate, né,
alguns resultados que a gente já conseguiu de pequeno prazo, vamos dizer de pequeno e médio prazo, né? Que é a qualidade das atividades, né? O aluno que aprendeu a ler de uma maneira mais eficaz, ele consegue dar uma devolutiva melhor das suas atividades. Ele consegue demonstrar ou apresentar uma atividade com maior qualidade, né? Você vê na própria pena. Então, se você jogar até mesmo num plagiador ou no Google mesmo, ali no Google, você vai ver que ele não copiou, ele aprendeu. Por quê? Porque a leitura alavanca o seu vocabulário, a leitura alavanca o seu conhecimento de mundo. Então, a gente só tem a ganhar com a proficiência da leitura e da escrita. Segundo, um segundo resultado de pequeno e médio prazo. O hábito da leitura forma o leitor. Então, por exemplo, você, no bimestre passado, pode deixar, Solange, no bimestre passado, eu tinha proposto para os terceiros anos a leitura do Anticristo do Nietzsche. O nome já assusta. O Anticristo do Nietzsche. Não, uma menina chamada Marcela Mayumi, no terceiro ano B da escola que eu estou trabalhando, João Pedro Cardoso, ela leu os 62 aforismos, mais a conclusão, que o Nietzsche termina o mundo, né? Ele termina o mundo em setembro de 1888, ele termina o mundo e começa um novo mundo, sem cristianismo, né? Porque o cristão único e verdadeiro morreu na cruz e os seus seguidores deturparam a religião. Então, ela leu todos os aforismos, que são pequenas ideias, e trouxe para a aula aquele conhecimento, aquela vontade, aquela gana de conhecimento. Então, você forma o leitor. Ela faz mais que o combinado, mais do que foi solicitado. E, por fim, a produtividade e adaptabilidade, replicabilidade, autonomia, curiosidade, propósito, conectividade, cooperação, inovação e plano de estudos. Eu acho que tudo isso está dentro ainda de um processo que a gente está medindo. Não é fácil medir os resultados da proficiência leitora a pequeno e médio prazo. Isso é para a vida. Então, nós, professores, nós, formadores, educadores, deixamos um legado na escola quando a gente trabalha um pouco essa necessidade urgente do aluno aprender a estudar, do aluno aprender a ler, mesmo que não seja somente na formalidade dos temas que a gente propõe, mas aquilo que ele gosta e você se interage daquilo para dar uma devolutiva, para mostrar também que você está no mundo dele, que você também participa do mundo dele. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar junto com vocês na escola, nessa live aí, foi muito interessante para mim poder apresentar um pouco desse projeto, né? Ele não é um projeto terminado, ele tem sempre aberturas para continuações, e agradecer ao Alessandro pela proposta, pelo convite, que também vai ter uma devolutiva para ele ajudar também a gente na nossa escola. E eu queria desejar aí uma boa semana de trabalho, retorno para vocês, professores, alunos, e deixar aí aberto para um debate, para uma sequência de questões que sejam pertinentes ao que eu falei, ou a ideia da leitura e a escrita em si, tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Rodrigo aí. Rodrigo, eu fiz algumas anotações aqui, né? Sobre algumas coisas que são meio corriqueiras da prática do aluno, que a gente percebe em sala de aula, né? E você acredita que, desse modo, né, dos jovens hoje viverem, por exemplo, esse hábito noturno, né? Às vezes ficar madrugando, jogando algum jogo ou fazendo outras coisas, né? Isso prejudica, assim, na sua aprendizagem, entendeu? Né? E qual que é o ambiente adequado para ele estudar? Né? Muitos jovens falam assim, olha, eu não tenho como que eu posso iniciar meus estudos? Como é que eu posso começar a ter interesse por estudar, pela leitura? Né? Eu acho que essa é uma dúvida que eu tenho em relação à questão da prática dos alunos, entendeu? E também essa diferença entre o ensino e a aprendizagem, né?
Certo. Eu gostaria que você falasse um pouco essa diferença entre ensino e aprendizagem também. A orientação que foi dada aos alunos que participaram do projeto é o seguinte: você tem que fazer a percepção da resistência mental. Quando que estudar te esgotou? Aí você tem que parar. E você para e faz o quê? Aí você pode mexer no Facebook, você pode jogar videogame, você pode fazer uma outra atividade, né? Se bem que deixar um pouco o computador, deixar um pouco aquele local físico para você descansar a sua mente, isso é importantíssimo. Então, se você ou está estudando e segue depois numa maneira lúdica fazendo outra coisa, ou está no lúdico e quer entrar para estudar, esses dois liga, desliga é difícil. Então você precisa dar uma parada, um intervalo. Por isso que o professor Piazzi diz o seguinte: é preciso ter uma parada entre uma atividade e outra. Essa parada, ela registra a resistência mental. A gente tem isso, o cansaço mental. Eu vou ler um livro, vou ler essa semana um livro do Santo Agostinho. Pô, é um calhamaço, né? Está aqui, ó. Tamanho do livro. Como é que você vai ler? Então, assim, é um livro fluente, um livro fácil de ler. Agostinho muitas vezes cita a Escritura, faz orações, agradece a Deus, mas ele vai criando ali, no rol do texto, uma filosofia. E isso é pesado. Ler filosofia é um pouco mais pesado. Por exemplo, mesma coisa, você vai ler, por exemplo, a história do Mário de Andrade, do Macunaíma, né? Então, a um certo momento você se cansa. Você vai ler Vidas Secas, que são livros exigidos na escola, a um certo momento você se cansa. Você pega aquele calhamaço dos livros que os jovens gostam de ler, de gêneros mais diversos, ele lê 1 ou 2 ou 3 capítulos ou 30 páginas. Então, a média por dia você vai... É como aprender a caminhar, como aprender a fazer exercício. Você vai no ritmo da exaustão e sempre prestando atenção, para não tornar a atividade uma atividade inóspita ou desagradável para a sua mente e para o seu corpo. Agora, em relação ao ensino-aprendizagem, eu acredito que a gente precisa fazer de tudo um pouco, né? A gente aprendeu isso com os grandes pensadores ali do século XVIII. Então, a gente precisa ser inteiro no estudo, inteiro na atividade lúdica, seja conversando, seja brincando, né? Seja descansando. Hoje, nós levamos o celular para a cama e ficamos ali, né? Passando páginas, ou no Face, ou no Instagram, ou tweetando, ou no YouTube. Então, tudo isso, ele causa em nós um grande estresse, um grande desgaste, ou aquilo que a gente chama no projeto de resistência mental. Então, no outro dia de manhã, é muito difícil você já acordar e querer estudar. Então, isso, a sua pergunta, essas dúvidas, elas estão diretamente ligadas na resistência mental. E você precisa, para isso, o a priori, que é você se programar. Então, os professores têm horário para estudar, a um certo momento a gente para no dia, né? Acabou, não responde o WhatsApp mais de aluno, porque senão a gente passa o dia, a noite fazendo tudo, entendeu? O aluno vai ter dúvida. Se ele vai estudar mais à noite, ele vai ter dúvida. Ele vai mandar uma. Eu procuro não abrir, certo? Vou abrir de manhã, na hora que começa, o horário que a escola determinou. Para quê? Para que tenha um hábito, né? Eu sei que ele vai perder a noite de estudo, mas ele também tem que entender que ele precisa compreender que até tal hora a gente está fazendo atividade, depois de tal hora eu vou estudar um pouquinho sozinho ou eu vou fazer outro tipo de coisa. E a gente precisa diversificar, isso é importante. O diversificar de atitudes, jamais que nós estamos num confinamento que é estressante, para a gente poder ter mais, vamos chamar assim, resultados naquilo que a gente faz. Bom, uma coisa que ele colocou, eu estava lendo um pouco sobre o professor Pio quando você me orientou, né, a ler,
ele fala da questão do uso dos sentidos, né? Que é importante também na prática do estudo, do aluno ali, né? Por exemplo, o uso do tato, né? Se você está lendo, você procura escrever, rabiscar, como eu fiz agora aqui, né? Você vai focar. Eu peguei esse hábito de estudo. Toda vez que eu estou lendo alguma coisa, um livro que eu compro, eu não consigo revender depois de tanto quanto eu rabisco ele, né? Fico rabiscando e tal. E eu tenho esse hábito. Toda vez que está estudando, fazer uma anotação, né? Ou você está rabiscando a parte que você está usando. Eu acho que essa questão é bastante importante também, né? Até ele cita também, né, que assim como a gente precisamos também se alimentar para viver, a leitura também funciona como um alimento para o cérebro, né? Então, assim, primeiramente eu gostaria de agradecer ao professor Rodrigo, né, a sua fala riquíssima aí. Gostaria de ver se tem mais algum professor que gostaria de participar, né? Eu queria falar um pouco, Alessandro. Vamos lá. Parabéns, viu, professor? Você citou alguns livros ali, perdoe se eu estou errado, né? Eu lembro na época que eu li Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche, e eu acredito que a leitura é um pouco de a gente poder se superar, assim como no livro, né? Eu verifiquei com os alunos podem me pôr à prova aí, óbvio, não trabalhei a leitura em específico com eles, mas esses debates, leitura barra debate de filmes, então acho que é muito enriquecedor. E eu queria saber exatamente isso, se a leitura, tendo em vista o geral do brasileiro, seria para se superar, como Nietzsche falava ou não? Obrigado. Ô, Matheus, obrigado pela questão, obrigado pelo apoio, pelo agradecimento. Eu acho que o Zaratustra, segundo a Scarlett Marton, que é a nossa grande referência no Brasil sobre Nietzsche, ela diz que não é o primeiro livro para a gente ler. A gente poderia começar lendo, por exemplo, a Genealogia da Moral dele, né? Mas o Zaratustra é interessante, porque quando você convida o aluno a ler o Zaratustra, você convida o aluno a subir a montanha. E quando você sobe a montanha, lá tem verdades que são difíceis de ser entregar, né? de serem engolidas, como a morte de Deus, como, sei lá, a loucura, o debandeio maluco, que é a experiência humana em relação a tudo. E quando Nietzsche desce, ele usa uma metáfora interessante, né, da montanha, que a montanha, religiosamente, é uma epifania do divino. Também é o lugar da tentação, né? Se a gente olhar para o Novo Testamento, Jesus foi tentado no deserto, próximo das montanhas. Então, e Moisés também faz a experiência de Deus no Horebe e no Sinai, na montanha. Então, olhando para a montanha, quando você desce, o Nietzsche e a sua irmã, eles, na praça da cidade onde eles moravam, havia um malabarista, um cara que se pendurava na corda, e ele ficava ali se equilibrando. Esse equilibrista é exatamente, eu acho, o moderador da leitura. Por quê? Porque se você consegue pegar seu aluno e colocar ele na corda da leitura e ele atravessar e agora fazer esse bungee jump, essas coisas todas aí que se faz com as cordas, pular, sentar, ficar em pé de novo, essa habilidade, ela é exatamente a metáfora da leitura que eu vejo no Zaratustra, que desce, tem uma verdade difícil para dizer para... Alunos, eu tenho uma verdade difícil para dizer para vocês. A gente não aprende bem se a gente não lê. É uma verdade intragável, difícil. Eles vão ter que se adaptar a essa nova verdade. Eu só aprendo bem se eu me tornar um leitor, né? Um leitor proficiente. Então, nesse sentido, o Brasil será tanto quanto melhor, tanto quanto nesses últimos dados, né, a gente já está quase há 10 anos da Natália Goulart, né, que o Brasil diminuiu a sua proficiência leitora, porque os indicadores mostram que, além da gente não estar subindo a montanha, a gente não está querendo nem enfrentar mais a corda bamba. E isso enfraquece todo um sistema. Daí a gente vai lá no Darcy Ribeiro, né? O Darcy Ribeiro vai dizer, o Brasil tem um projeto para a educação fadada a não dar certo, ao insucesso. E a gente, educador, nós,
professores, estamos aí na labuta diariamente, somos os principais responsáveis para quebrar essa casca de um projeto fadado de sucesso. A gente não pode concordar com isso. A gente não pode aceitar isso. E eu acho que essas propostas de leitura e debate é o contraponto desse projeto inóspito, perverso, né, ineficiente, que está aí no Brasil, né? Por alguns momentos, ele se fez o projeto da atualidade, de um Brasil que não quer ler, de um Brasil que não quer se entender, né? De um Brasil não antropofágico de si mesmo, ou seja, um Brasil que não come a sua cultura. Quando eu falei do Macunaíma, eu queria ter falado isso. É um Brasil que quer comer somente cultura alheia. A gente precisa também da brasilidade. A gente precisa também ler os nossos pensadores, os poetas de Caçapava, os poetas e os pensadores de Taubaté, os poetas e pensadores de Pindamonhangaba, do Vale do Paraíba, enfim, né, de conhecer um pouco da nossa cultura e comer essa cultura. Não só o estrangeirismo, mas também do nosso cotidiano, do nosso derredor. Obrigado pela pergunta. Que isso, eu agradeço. Nós temos mais uma pergunta aí, um comentário da Magali, né? Nós temos um professor poeta também lá, o Adams, né? Sempre está escrevendo sua poesia, trabalhando com os alunos de poesia também. A Magali coloca aí, professor, em sua experiência escolar, qual o seu retorno da influência escolar para a leitura em caso de famílias não leitoras? Eu percebo que a influência das pessoas da família leitoras é o que mais estrutura a formação do gosto pela leitura em um jovem, né? Como trabalhar essa questão, então, né, da família que não é leitora? Se existe um trabalho seu, enquanto você faz de projeto de leitura, que estende também aos familiares, né? O Leandro também está, certo. Algum aluno colocou, acho que foi um aluno, colocou aí que a aula estava chata. A leitura, primeiramente, né, você tem que saber acolher essa fala do aluno, ela é bem-vinda, porque ler no começo, para quem não tem hábito, é muito chato. Ou ouvir no começo é muito chato. Né, você ser plateia. Então, assim, a gente precisa aprender a ouvir, depois aprender a ler. Isso que o Alessandro disse do Dr. Peer. Então, ele valoriza muito os sentidos. Né? Então, a leitura física, abrir o livro, né? Sentir o cheiro do livro. Né? Você abre, tem livro que você abre, você olha assim, ó, que página gostosa de ler, que letra boa, etc. Então, tudo isso faz parte, né, da configuração de um leitor. Agora, a gente faz, às vezes, dia D, avaliação de língua portuguesa de entrada dos alunos do ensino médio, e a gente está habituado, olha de novo a palavra, a colocar a culpa no evento anterior. Então, você olhando, por exemplo, os resultados, né, de Saresp, de DEB, você vai ver que o aluno ele vai caindo, né, do 5 do ensino fundamental 1 para o 2, não sei o quê, no ensino médio, nas escolas ditas normais, que não é de tempo integral, que o número 2, escola de tempo integral, fecharia. Né? Não pode ter nota 2 no ensino integral. Então, assim, o governo coloca algumas metas e a gente vai observar. Então, quando o aluno entra no ensino médio, a reflexão que se faz, ele não tem apoio familiar, ele não tem hábito de leitura, ele tem um ensino fundamental fraco. Então, assim, tudo isso é um problema, às vezes não é irreal, é real isso, só que não é o problema que a gente tem, não é o problema que a gente tem que dar força ou criar um embalo maior dessa situação. A gente precisa partir da nossa escola, do nosso aluno, da nossa família escolar, dos pais e mães que nós temos, tentar trabalhar isso. Né? Então, assim, tem essa organização, a FLUP, que eles têm um trabalho chamado Melhores Cabeças. E a gente sempre fez um trabalho paralelo junto, né? Ajudando esses alunos a serem leitores proficientes. Né? Quando eu trabalhei 4 anos em Campos do Jordão, e lá tem muitos alunos. Aqui tem infelizmente, né, no tempo que eu estava lá, a presidente da Academia Jordanense de Letras, né, de Jovens, ela veio a falecer, a Carla, e ela é homenageada nesse livro aqui, pela nossa escola, né,
Deixa eu ver se eu consigo mostrar a foto dela. A Carla teve uma infecção e ela era presidente dessa Academia Jovem de Letras, ela era poeta, ela tem um artigo, uma crônica escrita nesse livro aqui, ó, Cinema e Literatura, que são dos jovens de Campos do Jordão. Então, assim, você trabalhar com jovens que gostam de ler, que gostam de escrever, você imagina como foi pegar nesse livro aqui, onde a Carla é homenageada. A Carla tem todo o pressuposto de uma luta. Ela é uma criança que foi adotada, ela é negra, ela na escola tinha que se enturmar, então ela é uma vencedora. Então a gente colocou ela como uma homenagem mais que justa, porque ela era tratada como uma guerreira dentro do convívio nosso. Porque tudo na vida dessa menina era para dar errado, para ela ter um espírito totalmente para baixo. E no pouco tempo de vida que Deus concedeu para ela se tornou grande, uma grande leitora, uma grande escritora e uma grande referência para os alunos de Campos do Jordão. Por quê? Porque ela conseguiu fazer da vida dela uma expressão, um livro, onde as pessoas liam a literatura nela. Liam a literatura nela. E os pais que a acolheram, que a adotaram, eles são bem simples, né? Nem tinham tanto livro em casa ou incentivavam a Carla a ler. Então, isso não é desculpa para que o aluno seja leitor. O meu pai e minha mãe, eles não têm hábito. Não, a Carla é um motivo pelo qual é possível você ser leitor e escritor competente, porque ela não tinha isso dos pais. Os pais eram simples, tinham amor, que é o essencial, mas não tinham hábito da cultura da leitura. E ela se fez uma leitora, uma escritora proeminente. Ela tem um texto aqui, acho que o primeiro texto aqui desse livro, por ser a presidente, que ela chama A Carta do Meu Recomeço. Carla Maria de Moraes da Cruz, A Carta do Meu Recomeço. Gente, de um primor de qualidade, né? E não só ela, como os outros que escreveram, e não só porque ela, né, a gente tem essa demagogia de elogiar os mortos, não. Eu conheci essa escritora, conheci essa pessoa de carne e osso, né, assim como o profeta Jeremias, e ela, acho que é um exemplo, né, para ser partilhado numa aula como essa. Uma aluna que não concluiu o ensino médio, mas que concluiu, através da sua vida, um livro que ela deixou de legado, que é a história que ela escreveu. Beleza, Alessandro? Você está com o microfone desligado. O microfone está desligado, Alessandro. Agora deu. Desligou aí. Espera aí. Agora liguei. Tem mais um comentário de um aluno, Elias. Hoje em dia, como apontado por Darwin, estamos em uma espécie de princípio de adaptação, onde nesse mundo e nesse momento de pandemia evolui quem melhor se adapta às condições de cada ambiente e o geral em nosso planeta. É isso, Mofá? E Rodrigo, Pois não. tem bastante perguntas aí, então a gente vai colocar praticamente todas agora para a gente não ir tão longe, que já está dando nosso tempo, né? Tudo bem. Posso ler todas? Está acompanhando aí também, né? Estou lendo. Tem o Eduardo Cursino também, que é o nosso coordenador lá, né? Onde o senhor diz que é preciso criar um tempo, espaço, quando fica exausto com o trabalho. Entrar no Facebook, por exemplo, é possível identificar essa sensação antes de entrar em pânico. Como tomar cuidado para não ir além do que a mente consegue suportar. Também tem uma fala aí do Adas aí, também, longa aí. Olá, professor, bom dia, tudo bem? Como professor de literatura e poeta, eu vejo certa aproximação entre a poesia e a filosofia. Ambas as ciências causam dor, pois requerem essa solidão da leitura e incitam a reflexão.
além de certa decodificação do código literário e linguístico, em tempos líquidos, como afirma Bauman, além de as tecnologias trazerem tudo tão fugaz ao ponto para as pessoas. Pergunto, como, em seu ponto de vista, fazer nascer o gosto pela leitura e manter o hábito, pois a poesia é taxada de chata pelos alunos, a narrativa não chama atenção por não trazerem histórias que se encaixem com o contexto de vida deles e as informações ali serem falsas. Acho que são essas as perguntas aí, para a gente já ir finalizando aí. E o Bonfá... Posso só complementar em cima do Adams? Isso, o Bonfá. Pode falar, Bonfá. Bom, primeiro, bom dia aí. Obrigado, professor. Obrigado, Alessandro, aí, trazer. Muito interessante, cara. Bacana mesmo. Então, só complementando em cima do que o Adams falou, né, da molecada não se encaixar no tema dele, o que a gente... Eu sou professor da sala de leitura, tá, professor Rodrigo? Beleza. E realmente é um desafio muito grande. Eu estou há 2 anos aí, né, alocado na sala de leitura, e realmente é um desafio muito grande. E quando se trata do adolescente, né, quando a gente pega os pequenininhos ali, sexto, sétimo ano, a gente consegue conduzir de uma maneira até que melhor, né, orientando algumas literaturas e colocando para eles, enfim. Quando a gente pega o adolescente, realmente fica muito complicado, porque já pelo fato dele não ter o hábito da leitura, né, o gosto pela leitura, ele está sempre procurando alguma coisa que interesse a ele, que eu acho que é uma coisa comum, né? E eu gosto de citar como exemplo que aconteceu aí no colégio, tinha um livro do Ferrez, Capão Pecado, e ao ler esse livro, eu levei até a direção e a coordenação, e a gente achou por bem deixar um pouco de lado ali, porque, na verdade, em um momento do livro, ele narra o fato, uma situação bem sexual, né? Entrando bem na pornografia mesmo. Então a gente achou por bem deixar um pouco de lado esse livro, deixa lá. Só que eu estou dentro de uma sala de leitura onde os alunos eles manipulam os livros, né? Eles têm o direito de escolha, de estar pegando o livro e escolher o que eles querem. E um aluno em determinado momento pegou esse livro. E depois dela ter lido e já ter passado esse livro já para uma meia dúzia de alunos dentro da sala, ele voltou para a sala de leitura. E o pessoal adorou esse livro, né? Então, assim, o que eu percebo dentro da sala de leitura é que a molecada acha a leitura muito careta, né? Eles querem temas que tenham mais a ver mesmo com o dia a dia, né? Com a coisa dele. E tem gente que consegue enxergar isso, de repente, como... vamos dizer, até como uma apologia, né, de falar, puxa vida, mas o cara tá ali falando da criminalidade e tal, não sei o quê, e acha que isso, de repente, pode até estar interferindo um pouco na orientação dele ali. E a gente sabe que alguns temas, por exemplo, o professor Adams e eu, dentro da sala de um 3º ano, fizemos a leitura da Negrinha, e a molecada se emocionou, né, de Monteiro Lobato. Então, assim, às vezes a imposição de uma leitura para o adolescente, principalmente, fica muito, muito complicado. Se ele não tem o hábito da leitura, ele acaba se sentindo assim, puxa vida, mas por que eu tenho que ler isso, né? Prova todos esses temas que a gente tem que ler para um vestibular, enfim. Então, eu gostaria aí, de repente, do senhor colocar para a gente aí, esse o caminho mesmo, a gente procurar algo que faça parte mesmo do dia a dia deles, né? Em 2 momentos aqui eu coloquei até minha filha, a gente tem um cronograma de estudo aqui, né? É um ritual, né? A gente acorda, eu pego o que a professora dela mandou e eu coloco aqui para ela fazer. Então, quer dizer, e nem todo mundo tem esse empenho, vamos dizer assim, de colocar a criança desde sempre para estar lendo.
Muito obrigado aí pela oportunidade, muito obrigado aí pela palestra aí. Valeu, Leandro. Então, eu vou tentar rapidamente, Alessandro, juntar todas as questões. Primeiro, eu acho que interessante o que o Elias falou sobre adaptação, né? E eu acho que todos nós temos que se adaptar, sim, a esse confinamento. Eu acho que a resistência existencial já se esgotou. Haja visto que as pessoas voltaram a ir para ruas sem necessidade, voltaram a frequentar pontos turísticos como praia, em aglomeração, etc. E nós não temos ainda, né, eficazmente um tratamento, né? Estão se estudando agora a pessoa ser infectada pela segunda vez. Nós não temos ainda um dado, né? Tem a vacina russa, que está cheio de holofotes de desconfiança, tem a Coronavac, a vacina Butantan China, que pode chegar em dezembro ou em janeiro, e mais outras tantas vacinas que estão sendo, de Oxford, por exemplo, estão sendo estudadas aí pelo mundo. Então, o governo estabeleceu, né, agora a regra são 14 dias no amarelo, mais 14 dias de 80% todo o estado no amarelo, né, ele confiando na população de São Paulo, né, como um número que vai ajudar ele ao nosso retorno presencial, né, em outubro. Enfim, então tudo isso eu acho que está dentro dessa questão das condições de adaptação, né? E nós não estávamos adaptados para o início da pandemia, como ela foi, de sopetão, daquele jeito, né? A fortiori, deixando todos nós sem quase ação, todos nós, né? E muita gente fez estoque de alimento, muita gente meio que surtou ali no início, preocupado com o que haveria de acontecer, o que está acontecendo, né, com o nome quarentena, que já se estende já para quase 6 meses já, né, de pandemia. Os números apontam esse platô, esse início de decadência, mas no que diz respeito ao tema de hoje, a pandemia, eu não sei se ela foi suficiente para a gente criar, né, como disse o Leandro, rituais de estudo com os nossos filhos, rituais de leitura, rituais de programação de aula, não sei, né? Eu acho que tem muito aluno que escuta a aula deitado, eu acho que tem muito aluno que... Por quê? Porque a adaptação, ela é uma coisa que leva, né, quando Darwin ou Lamarck falam disso, a adaptação às vezes leva anos, décadas, às vezes séculos, né? E em meses a gente faz o que dá, né? Faz o que dá, né? A gente foi se adaptando para uma quarentena que se expandiu, né? Pegando também o gancho dessa fala, o professor Eduardo identificar as sensações de pânico, como suportar, como ter o bom senso de estudar e de ludicar, né? De ter um momento para parar dentro das nossas atividades. Então, as duas coisas são importantes, né? A nossa condição sine qua non de adaptação, ela está extremamente ligada ao nosso bem-estar mental, né? Então, assim, eu estou desde as 7, fiz a TPC na escola, a TPC na DE, estou falando com vocês. Agora eu tenho que almoçar e parar. À tarde eu volto lá para 1h30, 2h, vou corrigir a atividade. Porque a minha mente já está cansada. Eu não vou conseguir ler com qualidade, não vou conseguir fazer nenhuma atividade que seja mental, de estudo, de esforço. Agora, a gente tem o nosso limite. Então, é interessante a gente ter esse bom senso. E aí, sim, eu vou até o horário das 5. Mas eu tenho minhas coisas particulares que eu gosto de ler. Tenho leitura diária. Eu sou um leitor diário. Eu leio diariamente. E não só para a escola. Eu tenho as minhas leituras. Então, assim, faz parte da minha rotina de Rodrigo ter leitura. Mas não dá para fazer dentro do horário de serviço.
Então, vou fazer à noite, né? Leitura, tanto leitura para conhecimento e tal, como leitura que vai fazer um momento de espiritualidade, etc. Então, tudo isso porque daí é prazeroso, você não está lendo porque é obrigação, você não está lendo porque é trabalho, você está lendo porque é hobby, porque é rotina. Né? Agora, para chegar nisso, o Alessandro sabe, a gente foi educado para isso. Né? Educado, e nem todo mundo tem esse hábito. Né? 80% da população faz faculdade, tem que ler texto, tem que ler livro, tem que preparar seminário na faculdade trabalhando, sobretudo os professores. Então, isso não é fácil. E termino, né, sobre o Adams. Né? O Adams colocou a questão... então, eu acho assim, não seria natural se o aluno não considerasse temas que a gente trata, às vezes com esse termo, né, pejorativo de chato ou desinteressante. Eu acho que é extremamente natural isso. E acho que a fala do Leandro é interessante porque você pega tabus, por exemplo, como a sexualidade ou pornografia, e traz para o debate, como eu faço com terceiros anos, e eles ficam envergonhados de tratar tema que eu falo, ou do jeito que eu falo, né, do seio da mãe, de colocar a boca ali, do sexo oral, da fase oral freudiana, eles ficam com vergonha. Por quê? Porque tudo é tabu até para eles, que entre eles brincam, zoam, falam de uma maneira, né, desinformal, assim, toda despojada, mas quando você trata o assunto e leva para a seriedade e mostra que certas atitudes, hábitos têm a ver com uma certa compreensão de si mesmo, aí eles ficam, caramba! Então, assim, o desafio nosso de professor é fazer com que temas que a priori sejam desinteressantes ou chatos, seja na poesia, na arte, na história, na geografia, na filosofia ou nas exatas, né, que eles não aprendam somente fórmulas a memorizar. Né? A gente não está negando aqui a importância do teor da anamnese, da memória, mas a gente tem que ultrapassar a memória. O que fica, não fica só na memória, fica no ser que somos nós. Essa acho que é o grande deleite, né, do estudo, da leitura, seja em qualquer modalidade, é que o que fica em nós, e não somente na memória, não somente como um conhecimento pautado, estático aqui, para usar como uma gavetinha em algum momento. O que fica em mim, como um conhecimento vivo, como um conhecimento aplicável no cotidiano. Bom, então vamos caminhando para o encerramento aí, né? Nós gostaríamos de agradecer muito a você, Rodrigo. Foi uma felicidade imensa ter visto você há 2 semanas atrás lá no Centro de Ensino. Né? Bateu uma saudade aí, da amizade. Sempre admirei seu conhecimento desde a época da formação religiosa. Sempre foi um cara muito além, né? E gostaria de agradecer também a participação dos professores que estiveram aqui até o momento, a participação dos alunos, tiveram bastante participação aí, né? Bastante alunos assistiram, professores, né? E que tudo isso possa servir, né, de uma formação para a gente. Tem que sempre pergunto sobre isso. Nós, professores, sempre questionamos isso, né? Pô, não dá para ter uma formação no nosso PPC, tá? Eu acho que isso hoje foi uma grande formação para a gente. Pude anotar várias dicas aqui em relação à questão dos estudos que eu posso trabalhar futuramente com os alunos. Eu acho que isso vai ser bastante significativo. Né? Novamente, queria agradecer ao coordenador também, Eduardo, né, que deu esse espaço para a gente, né, abriu esse espaço para a gente poder fazer esse café filosófico. E, novamente, agradecer ao seu Rodrigão, né, professor Rodrigo aí. Fico feliz de ter participado com a gente. Foi bastante riquíssimo, cara. Pô, demais aí. Alessandro, vou mandar para você os PDF dos livros aí que eu citei aqui, tá? Aí você socializa com o pessoal, né? Porque, assim, eu acho que ler as confissões, por exemplo, hoje, um professor de qualquer disciplina, ele é muito cativador, porque você aprende um rumo de busca de ideais, né? Eu acho que a gente está sempre em busca de ideais. Se você para de sonhar,
a vida estagna, a vida perde o sentido. Acho que o que movimenta a vida são os sonhos e essas buscas que o Agostinho faz no livro dele, e sobretudo nos solilóquios. Se você, professor, aluno, fala sozinho, não se sinta louco, porque o Agostinho tem um livro com esse tema, né, os solilóquios, né, do latim, solis, sozinho, loquens, falar sozinho. Então, isso é uma coisa importantíssima. Né? O Clóvis diz que ele adora o que ele fala, e ele entende tudo que ele fala. E isso é importante, porque eu também gosto do que eu falo, e eu entendo o que eu falo. Espero que vocês também tenham entendido, agradeço os companheiros. Não é fácil ouvir outro colega, você tem que ter muita humildade, e humildade é uma coisa importante para nós filósofos, porque no processo maiêutico, a humildade é você reconhecer que você não sabe tudo, e reconhecer que sempre você pode aprender alguma coisa com o outro. Então, obrigado por me ouvirem, obrigado aos alunos por terem tido a paciência, obrigado, Alessandro, pelo convite, obrigado, Eduardo, pela oportunidade de partilhar com a escola de vocês esse pouco de projetos, um pouco de ideias que a gente tem sobre a leitura e a escrita, tá bom? Um abração, valeu mesmo. Abraço. Eduardo? Bom, eu só tenho a agradecer, a escola está sempre aberta, Rodrigo, e é muito bacana essa reflexão, né? Você trouxe bastante coisa legal. Eu gosto, o Alessandro sabe disso, a gente discute algumas coisas, entra em conflitos, assim, e é essa construção que a gente precisa, porque a sociedade sem conflitos, sem esse tipo de diálogo não evolui, né? Então, a filosofia ela é perfeita para isso, ela é o caminho que dá o norte, dá o sabor, no caso, para a vida. Eu achei muito bacana, fiquei muito feliz com a participação, e a escola está aberta, sempre que você tiver aí um tempo e que tiver disposição para participar com a gente, vai ser um prazer muito grande. Peço desculpas pelo comentário indecente de um dos nossos alunos, mas ali acontece, infelizmente, o senhor é professor também, então... Tranquilo. Umas coisas assim. E também gostaria de agradecer, reforçar aí a parceria com o Alessandro. O Alessandro sempre trazendo bate-papos para a gente, fazendo esse papo cabeça funcionar já desde 2005, 2015, né, Alessandro? 2015. E o Alessandro fica garimpando assim, vê alguém, vamos fazer, vamos embora. Então, é gostoso essa parceria, e vai enriquecendo cada vez mais. Então, obrigado a todos os professores que se possibilitaram a estar aí com a gente, colaborando, contribuindo, o Adams, que estava falando lá da leitura, o Leandro, que faz uns trabalhos bem bacanas, e fica um convite para um dia que tivermos presencial, vem conhecer a nossa escola. Tá joia. Bastante professores agradecendo lá, né, Rodrigo? Pô, obrigadão mesmo aí, um abraço. Bastante professor agradecendo lá, alunos agradecendo. Perfeito. Abração,